Você sabe aquela sensação de olhar para o celular e não ver nada? De checar de novo e de novo. Não porque você esqueceu, mas porque alguma parte de você ainda está esperando. Ele era tão presente no começo, mandava mensagem antes de você acordar, perguntava como você estava, tinha aquela vontade de saber de você. E agora esfriou. Você responde e ele demora. Você propõe e ele adia. Você pergunta se está tudo bem e ele diz que sim, mas algo não está. E aí fica naquele impasse impossível. Se você fala, você parece desesperada. Se você fica quieta, parece que você não liga. Se você some, tem medo dele achar que acabou. Se você persiste, você tem medo de se humilhar. Então fica aqui comigo, porque nesse vídeo eu vou te mostrar o que ninguém te conta sobre esse momento e tem uma coisa que eu preciso te dizer logo de início que pode mudar tudo. A humilhação talvez não esteja onde você pensa que ela está. E quando você entender isso, o que você precisa fazer vai ficar muito mais claro. Para quem ainda não me conhece, eu sou Tatiane Dib, mentora de mulheres, especialista em inteligência emocional. E a minha missão é te ajudar a curar as suas feridas para que você possa construir relacionamentos extraordinários, começando pelo relacionamento mais importante de todos, o com você mesma. Se você é nova por aqui, me ajuda a levar essa mensagem para mais mulheres. Já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisada sempre que eu postar um novo vídeo. Combinado? Então vamos lá. Então vamos começar pelo que quase ninguém fala quando o assunto é que ele esfriou. A maioria dos vídeos vai te dizer o que fazer com ele, como agir, o que escrever, qual é a jogada certa. E eu entendo porque esse tipo de conteúdo existe. Porque quando a gente está nessa dor, o que a gente mais quer é uma ação, uma saída, algo que devolva a nossa sensação de controle. Mas o problema real não é o que você vai fazer com ele. O problema é o que o esfriamento dele está fazendo com você. É a ansiedade que aparece, o ciclo de pensamento que não para, a sensação de que você fez algo errado, de que você precisa consertar, de que se você agir de um jeito específico, tudo vai voltar a ser como era. Isso é o que a gente precisa olhar hoje, não ele, você. O primeiro passo é entender o que está acontecendo de verdade quando um homem esfria. E para isso eu preciso que você tire uma coisa da cabeça agora. O esfriamento dele quase nunca significa o que a sua mente interpreta que significa. Quando um homem esfria depois de um começo intenso, a mente da mulher tende a criar 3 histórias automáticas. A primeira história é: eu fiz algo errado. Você começa a revisar tudo. A última conversa, aquela piada que você fez, aquele dia que você estava mais quieta. Você fica procurando a falha que explique o esfriamento, como se fosse algo que você pudesse identificar e consertar. Mas quase sempre não tem nada para encontrar. O esfriamento masculino raramente é uma resposta direta a algo que você fez. Ele costuma ter a ver com o mundo interno dele. A pressão no trabalho, a ambivalência emocional, o medo de intimidade, o ritmo próprio. Coisas que existem antes de você independem de você. A segunda história é: se eu agir certo, ele vai voltar a ser como era. E aí começa a estratégia. Você testa o silêncio para ver se ele corre atrás. Você manda uma mensagem casual para parecer que você não liga. Você posta uma foto pensando nele. Você calcula cada movimento como se fosse um jogo de xadrez. E eu entendo essa lógica, mas eu preciso te dizer algo muito importante. Quando você começa a calcular cada passo para gerenciar a reação dele, você deixa de ser uma mulher presente em um relacionamento e vira uma mulher que precisa fazer tudo da forma estratégica para o relacionamento dar certo. Quando você começa a calcular cada passo para gerenciar a reação dele, você deixa de ser uma mulher presente num relacionamento e vira uma mulher que precisa fazer tudo de forma estratégica para o relacionamento dar certo. E essa postura cobra um preço enorme. E não apenas no relacionamento, mas em você.
A terceira história é a mais perigosa. Se eu não fizer nada, eu vou perder ele. Esse medo ele é real, mas ele não é um sinal confiável. Porque quando você age a partir do medo de perder, você não está agindo a partir de quem você é. Você está agindo a partir da ferida. E decisões tomadas pela ferida raramente te levam para onde você quer ir. E por que a mente da gente vai tão rápido para esses lugares? Porque o sistema nervoso ele não distingue ausência de rejeição. Quando alguém que estava próximo se afasta, o cérebro interpreta isso como uma ameaça e dispara todo o sistema de sobrevivência. É a mesma sensação que você teve quando era criança e sentiu que podia ser abandonada. A mesma ansiedade, o mesmo impulso de fazer algo, qualquer coisa para restaurar a segurança. O problema é que você não é mais criança. E o adulto que você se tornou precisa aprender a distinguir entre o sinal real e o disparo automático da ferida. Quando ele esfria, a primeira coisa que você precisa regular não é ele, é você. E eu quero te fazer uma pergunta direta. Você está preocupada em não se humilhar, mas você já parou para pensar no que está acontecendo dentro de você enquanto você espera? Porque a humilhação que você teme, aquela de mandar uma mensagem desesperada, de implorar por atenção, não é a única forma de humilhação que existe nessa situação. Existe uma humilhação muito mais sutil e muito mais comum. É a humilhação de monitorar o status dele no WhatsApp 10 vezes por dia e fingir que você não está fazendo isso. É a humilhação de cancelar um plano que você queria para ficar disponível caso ele aparecesse. É a humilhação de passar uma hora editando uma mensagem de 3 linhas para ela parecer casual, leve, sem apego, quando o que você está sentindo é exatamente o oposto. É a humilhação de aceitar uma atenção pela metade e se convencer de que é o suficiente. É a humilhação de justificar o comportamento dele para as amigas, não porque você acredita, mas porque você não quer ouvir o que elas têm a dizer. Você não precisa mandar aquela mensagem desesperada para já estar se humilhando. Às vezes, a humilhação está no silêncio que você está mantendo sobre o quanto isso está te custando. O sinal que o desconforto te dá não é o seu inimigo, é informação. Quando você sente aquela ansiedade, aquela sensação de que algo não está certo, isso não é fraqueza. É o seu sistema interno te dizendo: olha aqui, presta atenção. Mas quando você ignora esse sinal para você continuar o relacionamento de qualquer forma, você está mandando uma mensagem para si mesma. Eu posso ser descartada aqui e vai estar tudo bem. O meu conforto emocional é menos importante do que mantê-lo por perto. O que eu preciso não importa tanto quanto o que ele escolhe oferecer. Esse é o autoabandono que alimenta os padrões repetitivos. Não é um momento dramático, é uma série de pequenas decisões em que você coloca as necessidades dele acima das suas. E se convence de que isso é amor, quando na verdade é medo. Quero que você imagine agora uma mulher que está passando pela mesma situação. Ele esfriou, mas que tem uma relação sólida com ela mesma. Ela também sente o desconforto, ela também percebe o esfriamento, ela também tem o impulso de fazer algo. A diferença é que ela não vai direto para a ação. Ela para, ela observa o que está sentindo, ela distingue o que é real do que é projeção. E a partir daí ela decide o que fazer. Não a partir do medo, mas a partir de quem ela é. E o que ela mais não faz é isso. Ela não se apaga para caber no espaço que sobrou. Você não deveria precisar diminuir a si mesma para manter alguém por perto. Então, vamos para o que você veio buscar. O que fazer de verdade? E antes de eu te falar os 3 movimentos, eu preciso reformular a pergunta. Porque a pergunta, o que eu faço com ele, está errada desde o início. A pergunta certa é, o que eu faço comigo? Toda vez que você edita uma mensagem para parecer mais desapegada do que é, você está se traindo. Toda vez que você calibra o seu comportamento para gerenciar a impressão que ele tem de você, você está colocando o centro da gravidade no seu valor em outra pessoa. Posicionamento começa quando você para de se perguntar o que ele vai pensar e começa a se perguntar
Isso é verdadeiro para mim? Se você quer falar com ele, fale de forma clara, sem drama e sem expectativa de uma resposta específica. Se você não quer, não fale. Mas que qualquer coisa que você faça venha de você e não da encenação. Você está com saudade genuína dele? Ou você está sentindo aquela ansiedade de não saber o que significa o silêncio? Você quer mais presença porque o relacionamento tem potencial real para isso? Ou você está correndo atrás de uma validação que vai provar que você é boa o suficiente para ser escolhida? Essa distinção, ela importa muito, porque as ações que saem da saudade têm uma qualidade diferente das que saem da ansiedade. Você pode se comunicar com clareza ou você pode se comunicar com desespero. A diferença não está no que você fala, está de onde você fala. Aqui é onde o posicionamento de verdade acontece. Não é sobre jogar duro, não é sobre fingir que você não se importa. É sobre saber o que você precisa para se sentir segura em um relacionamento. E não fingir que você está bem quando você não está. Se um homem que estava super presente, de repente esfriou sem nenhuma explicação, isso te gera uma insegurança real, você tem o direito, e eu diria a responsabilidade, de nomear isso. Não como cobrança e não como uma ameaça, mas como uma comunicação adulta. Isso não é humilhação, isso é honestidade com dignidade. Humilhação é quando você tem essa conversa, ele se esquiva e você fica mesmo assim, esperando que algo mude sem mudar nada. Você pode abrir o jogo uma vez com clareza e carinho. O que você não pode fazer é repetir o mesmo pedido 10 vezes esperando uma resposta diferente. Então deixa eu resumir o que a gente viu hoje. Quando o homem esfria, o impulso é correr atrás ou sumir por orgulho. Nenhuma das duas coisas resolve, porque nenhuma das duas parte de você. A humilhação que você sente pode estar acontecendo de formas mais sutis. No monitoramento, na edição das mensagens, no silêncio sobre o que você realmente precisa. E o posicionamento real não é uma técnica, é a decisão de você parar de se apegar para manter alguém por perto e agir a partir de quem você é e não com medo de perder. Porque no final, a pergunta não é o que eu faço para ele ficar. A pergunta é, esse relacionamento, do jeito que ele tá, é bom para mim? E se a resposta for não, se você está dando mais do que recebe, se você está se apagando, se você está com medo de ser você mesma, porque ele pode não gostar, então a coisa mais digna que você pode fazer não é encontrar a mensagem perfeita para ele, é voltar para si mesma. Um homem que te quer, ele vai notar a sua presença e não a sua estratégia. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se fez sentido para você, eu te peço um favor. Deixa o seu like, compartilha com uma amiga que está vivendo isso agora e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E me conta nos comentários qual dessas partes chegou mais perto do que você está vivendo. Eu leio todos os comentários de vocês. Se você quer ir mais fundo, se você quer entender de verdade o padrão que te traz para esse lugar repetidamente, aprender a se posicionar com consistência e finalmente construir um relacionamento onde você seja escolhida todos os dias, eu te convido a conhecer o curso Amor Escolhido. É lá que a gente trabalha exatamente isso. A mulher que sabe quem é, que age a partir do seu valor e que não precisa suplicar para ser vista. O link está aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.